Então, a doação compartilhada, ela surgiu em fase também de outro problema, que é o custo da reprodução humana, que é muito elevado. Então, vamos colocar uma situação de um casal em que você tem uma mulher humilde, pobre, de 20 anos, que precisa fazer uma reprodução assistida por um motivo, por exemplo, porque o esposo não tem espermatozoide. E essa mulher, pela idade de 20 anos, ela tem muito óvulo. Imaginemos uma mulher de alto poder aquisitivo, aos 45 anos, que não tem óvulos, mas tem o poder aquisitivo para exercer e fazer o tratamento. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele liberou o tratamento da doação compartilhada. O que é a doação compartilhada? Doação compartilhada, aquela mulher de 45 anos que precisa de óvulos e pode bancar e arcar com o custo de um tratamento de 25, 30 mil reais, ela vai pagar o tratamento dela e custear parcialmente o tratamento daquela moça humilde de 20 anos, e, ao final do tratamento, ela vai dividir parte dos óvulos. Então, criticamente, eu costumo dizer o seguinte: a doação compartilhada, se você olhar com o viés humanístico, com o viés pensando em duas mulheres que sofrem, uma porque não tem óvulos e outra porque não pode arcar com o custo de uma reprodução assistida, a doação compartilhada, ela vem atender a uma demanda de ambas e resolve os problemas de ambas. Isso é bonito, é altruísta, mas esbarra noutra questão, que é a lei de biossegurança, que diz o seguinte: não se pode comercializar óvulos. E aí a minha pergunta é: isso é ou não é comercialização de óvulos? Alguém está pagando a alguém para receber seus óvulos. Então vejam vocês como há um dilema ético envolvido. Porque a gente entende a doação compartilhada como algo salutar do ponto de vista, porque ele efetivamente vai resolver o problema de duas famílias. Mas existe segurança jurídica nesse caso? Mais uma vez, fica em aberto. Então, é urgente resolver o problema das doações de óvulos. Nós, enquanto clínicas de reprodução assistida no Brasil inteiro, pressionamos constantemente o Conselho Federal de Medicina para que ele libere a doação entre parentes, porque isso resolveria o problema dos óvulos. A doação de sêmen, como eu coloquei, é extremamente simples. A doação de sêmen, ela resolve porque o homem pode... Você tem bancos de sêmen, então se um casal chegar hoje na clínica e disser assim: olha, eu não consigo engravidar, o meu parceiro tem azoospermia, ele sofreu um acidente, ele tem um problema hormonal, ele teve um tumor no testículo e tirou o testículo, e aí você tem catálogos de oferta de sêmen. É facílimo, né? Você tem... O que é que você tem num catálogo de oferta de sêmen? Você tem a idade, cor dos olhos, cor do cabelo, profissão, grau de instrução. Então, os catálogos de bancos de sêmen, se você quiser um europeu, você pode importar sêmen de bancos europeus. Então, o problema da doação de sêmen é facílimo, porque você consegue isso com muita disponibilidade, não há muita dificuldade. A doação de sêmen, ela se aplica muito para algo que está no provimento de vocês, que é os casais homoafetivos. Como é que os casais homoafetivos se comportam? Como é que eles chegam para vocês? Por que eles chegam para nós e vão até vocês em seguida para um registro? Eu vou colocar para vocês a principal situação que aparece para a gente. Imagine um casal de mulheres homoafetivas, ambas, uma de 30, uma de 40 anos, e querem ser mães, ou querem constituir uma família com filhos. Então, você tem o que a maioria delas quer. Uma delas, em geral, a mais jovem, vai doar os óvulos. Então, você faz uma estimulação no ovário, você retira os óvulos, com um sêmen doado de banco de sêmen, você fecunda os óvulos daquela parceira de 30 anos, forma os embriões e coloca esse embrião no útero da mais velha, de 40 anos. Por quê? Porque o útero sofre menos com o tempo. Os ovários sofrem muito com o tempo. Então, faz mais sentido, é mais lógico e coerente utilizar óvulos daquela mulher jovem, preparar um embrião e colocar no útero daquela mulher de idade de 40 anos, cujos óvulos não trariam chance tão grande de gravidez.
E é interessante esse formato que se coloca, porque ele dá uma segurança jurídica para aquele casal de mulheres. Porque uma é doadora de óvulo, logo, se você fizer o DNA, tem carga genética daquela criança. E a outra pariu, a outra gestou. Então, você tem o fato social do nascimento. Você tem a declaração de nascido vivo dada pelo hospital. Então, nesse caso, este casal ele fica bem protegido, porque ele depende menos da questão socioafetiva, por exemplo. Existe um dado biológico, que é a doação de óvulo, existe um fato social e também biológico, que é uma gestação e um nascimento documentado. Então, essa é a forma mais comum em que os casais se apresentam. Eventualmente, você tem casais em que aquela mulher não tem útero e não tem óvulos, e aí fica apenas uma delas. E outro fato interessante, uma forma de que alguns casais se utilizam... Carla, por favor, quando tiver faltando uns 20 minutos, você me avisa. Então, você tem outra maneira, que é uma doadora de óvulo e de útero, e aquela que não doa o óvulo, não doa o útero, ela quer se fazer presente geneticamente naquela criança e fica muito difícil para ela. Então, muitas vezes, ela convence um irmão a ser o doador do espermatozoide, porque ela entende que uma das maneiras que ela tem de se fazer representar biologicamente naquela família que ora nasce, você trazer o DNA dela através do DNA de um irmão. Mas a lei veda isso. Então, mais uma vez, você tem um conflito. Então, entre irmãos não é possível, pelo menos não pela resolução do Conselho Federal de Medicina, e aí o meu entendimento, e aí é um entendimento particular, não é um entendimento absoluto, é de que o Conselho Federal de Medicina, ele exacerba nas suas atribuições no momento em que ele diz para um casal ou para uma mulher que ela não pode usar óvulos da sua irmã ou sêmen do seu irmão. Porque o Conselho Federal de Medicina, ele rege atividade médica. Mas ele não rege, não deveria querer interferir na vida civil das pessoas. Então, eu acho que há uma intromissão indevida do Conselho Federal de Medicina no momento em que ele diz para um casal que é civil, não tem nada a ver com o Conselho Federal de Medicina, e este casal deseja utilizar óvulo de A ou B, de uma irmã, de uma prima, ou sêmen de um irmão. Então, eu acho que, mais uma vez, é um conflito, é uma posição conflituosa do Conselho Federal de Medicina, porque ela se posiciona regendo a atividade médica, mas acaba interferindo menos na atividade médica e mais na vida familiar de um casal, num contexto mais amplo. Então, a diferença entre banco de óvulos e de sêmen, é isso que a gente já falou, é muito fácil existir banco de sêmen e não tão fácil o banco de óvulo, primeiro porque o óvulo é mais frágil, ele resiste menos aos congelamentos, congelar e descongelar. E segundo, porque a obtenção do material biológico sêmen ou óvulo é muito mais fácil obter sêmen. Então, aqui, mais uma vez, a resolução do Conselho fica em conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O útero de substituição, para que serve o útero de substituição? Uma mulher que tem óvulos, o homem tem espermatozoide, seu parceiro, mas ela precisou retirar o útero porque tinha miomas. Ela teve uma doença no útero, um câncer no útero, ou outra doença no útero, que obrigou a retirada deste útero, e ela pode ser mãe. Essa mulher vai ser estimulada, então ela vai sofrer um processo de estimulação no ovário, esses óvulos serão retirados, você fertiliza esses óvulos com o sêmen do parceiro, prepara os embriões, estes embriões que biologicamente são daquela mãe que não tem útero, daquele pai que é parceiro dela, e coloca esse embrião no útero de uma terceira pessoa, que seria uma prima, uma irmã, uma cunhada. A resolução do Conselho Federal de Medicina foi revista agora, no mês passado, saiu uma nova resolução, em que ele amplia as possibilidades de mulheres que vão fazer doação temporária de útero, e isso é muito bom, porque às vezes você não tem parentes, às vezes você tem irmãs mais velhas que não podem gestar mais. Então, foi algo que a gente pressionou muito enquanto clínica,
as clínicas no Brasil todo, e a gente conseguiu que o Conselho Federal de Medicina ampliasse o leque de mulheres que podem ceder temporariamente o seu útero. A união homoafetiva também foi beneficiada pela resolução de 2013, em que ela amplia as possibilidades, dá mais segurança para as clínicas fazerem os tratamentos. A questão da gestação múltipla tem diminuído, porque a política no mundo inteiro e no Brasil, nós tínhamos uma política, quem fazia reprodução assistida há 20, 15 anos atrás, usava geralmente 4, 5, 6 embriões. Hoje a gente está colocando 1, 2 embriões. Raramente a gente tem colocado 3 embriões para diminuir o risco de gestações complicadas. O risco de uma gravidez natural, gestação múltipla, é de 1 a 3%. Quando esse casal faz fertilização in vitro, de 25% a 45% delas obtém gravidez múltipla. Então, a gestação múltipla tem impacto médico, psicossocial e econômico, porque é muito mais complicada a gravidez. Então, a gravidez de maior custo, de maior índice de complicações, de mais bebês prematuros, de mais UTI neonatal. E a sexagem, o que é a sexagem? É você pegar um embrião pronto, quer dizer, antes de você vai preparar, você seleciona espermatozoide masculino ou feminino, e ao colocar esse espermatozoide, você faz uma biópsia no embrião para saber que óvulos e que embriões são femininos ou masculinos. Então, a sexagem nada mais é do que a escolha do sexo. Algo que o Conselho Federal de Medicina não permite, exceto em situações de doença. Exemplo, um casal onde o homem é hemofílico. Se você tem a hemofilia, uma doença que é muito mais frequente em homens do que em mulheres, então você pode, aquele casal onde o pai da criança é hemofílico, e os filhos homens provavelmente serão hemofílicos, as filhas mulheres serão portadoras, mas não serão hemofílicas. Neste caso, se permite que a este casal, que vai ter um bebê, você selecione embriões do sexo feminino, para que, ao nascerem, se herdarem do pai, não serão hemofílicos, serão só portadores do gene. Então, a sexagem é permitida apenas em caso de doença. Carlinha está me dizendo aqui que são 8 minutos que faltam. A gente tem muita coisa, mas acho que o principal foi dito, eu vou ser breve aqui. Então, o diagnóstico genético pré-implantacional é exatamente a seleção do sexo e de um bebê se tem síndrome de Down, se não tem síndrome de Down, se tem outra síndrome ou não. Então, a biópsia, o diagnóstico genético pré-implante é você ter, na condição de embrião, você pegar esse embriãozinho, colher uma célula dele e estudar geneticamente. Então, você tem 10 embriões, você vai saber quantos têm síndrome de Down, quantos têm outras síndromes, e aí você vai colocar no útero aqueles que não têm síndromes. Eu tenho muita coisa para mostrar, mas eu acho que o principal era isso aqui. Eu queria só passar 2 vídeos muito rápidos, que é um resumo, mostrar para vocês como funciona uma fertilização in vitro. Deixa esse ainda aí, eu já passo o vídeo. É rapidinho. Então, volta, por favor, aqui. Ótimo. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês. Então, para você obter gravidez, você tem vagina, útero, trompas e ovários. O óvulo sai do ovário, entra na trompa. Aqui o ovário. Aqui a trompa. Então, vagina, útero, trompas e ovários. Isso aí a gente aprende no colégio. Uma mulher tem uma relação sexual, o espermatozoide está aqui, ele sobe no útero. Sobe no útero, vai para a trompa e encontra o ovário. Toda vida que você tiver qualquer interrupção nesse meio, qualquer doença que cause dificuldade disso acontecer, como miomas, nódulos no útero, dificulta a implantação do embrião, úteros mal formados, e quaisquer doenças que dificultem esse processo natural, você vai ter tratamentos em reprodução. Os nossos tratamentos quais são? A estimulação da ovulação, para melhorar a ovulação, a inseminação, em que você coloca espermatozoides dentro do útero, e a fertilização, em que você coloca no útero embriões já prontos. Aqui são ovários muito estimulados, com vários óvulos para coleta, vários óvulos. E aí,
uma coisa que tem, eu estive vendo aí, tem no provimento de vocês, é a questão do tratamento homólogo ou heterólogo. O que é homólogo, o que é heterólogo? Homólogo é quando o espermatozoide e o óvulo vêm do mesmo casal. E o heterólogo, quando tem doador intervindo no processo. Doador de sêmen, doador de óvulo ou doador de útero. Isso caracteriza algo como heterólogo para a nossa casa da reprodução. Aqui é a fertilização in vitro, em que você tem vários óvulos, um óvulo com vários espermatozoides, um deles vai penetrar e formar o embrião. No caso da fertilização in vitro, a gente pesca o espermatozoide, que é o laboratório. Então, você vai colher o óvulo, vem direto do ovário no tubinho de ensaio. Isso aqui, você tem os espermatozoides, você vai pegar um deles, injetar o espermatozoide dentro do óvulo, formar o embrião, que é um laboratório, um microscópio de micromanipulação, que faz isso. Aqui os bebês ficam em cultivo, que é uma incubadora para cultivo embrionário. Aqui o embriãozinho visto no computador. Um embrião com 4 células, geralmente segundo dia de vida. E aí você, com um catéter plástico, coloca o embrião dentro do útero. Aqui um útero no ultrassom e aqui o embriãozinho chegando lá. É um momento bem interessante, porque você vê o embrião dentro do útero, né? A mãe está deitada, está olhando para a tela de ultrassom e vendo o embriãozinho chegar lá. Por favor, passa o vídeo. Então, assim, a gente passou superficialmente, mas a gente está à disposição para discutir quaisquer dúvidas de vocês. Esse vídeo aqui. Este aqui, por favor. Isso aqui esse vídeo é uma ICSI, é o momento de formação do embrião. E aí... Pronto, então isso aqui, dá para ampliar a tela? São espermatozoides. Aqui o biólogo ele está pescando os espermatozoides com essa microagulha. Pegou um pela cauda aqui. É um processo num microscópio de micromanipulação. Lembrar que esse espermatozoide pode ser de um doador, pode ser do próprio pai, pode ser do tio. Não, a legislação não permite. E aí, esse processo de captação. Isso aqui está numa placa e o biólogo está pescando o espermatozoide. Então, esse processo, depois de toda a investigação de exames, de doenças, de se o casal é saudável, por que o casal não consegue engravidar, ou no caso dos homoafetivos, que já vêm direto para o tratamento. E aqui ele já pescou o espermatozoide, ele vai furar literalmente o óvulo, vai penetrar aqui no óvulo, de novo com a microagulha. Então ele... Esse é um processo que demora cerca de 20 minutos, meia hora, para você vai tentar prender o óvulo e injetar o espermatozoide dentro. Pronto, conseguiu aí prender o óvulo. E aí ele vai furar esse óvulo, injetar o espermatozoide. Daqui a 2 dias isso vira uma vida. E isso que vocês estão vendo é em tempo real. Então, por isso que demora um pouquinho, porque não foi editado. Aí ele vem aqui com a agulha, perfura a primeira camada do óvulo, o espermatozoide aqui. Ele solta o espermatozoide. Ele quer voltar, ele devolve. Não está querendo, não. E aí você deixou... Pronto, agora você tem um óvulo com o espermatozoide dentro, põe naquelas incubadoras, daqui a 2 dias você abre e vê o que ele se transformou. Acho que era isso. Pode passar o próximo. Aí mais vai fazer outro ICSI. Aqui é uma biópsia de um embrião. Você quer saber se esse embrião é menino ou menina, se tem doenças ou não tem doenças. Então, você vem com uma microagulha. Aqui ele já cortou um pouquinho do embrião, ele já saiu um pedacinho. Ele vai literalmente aspirar um pedaço
do embrião para fazer análise genética desse embrião. Aí ele vai saber se é um menino ou uma menina antes de colocar no útero. Material gelatinoso, está saindo, algumas células vão saindo do embrião. Isso aqui vai para o laboratório para estudar se geneticamente esse embrião é bom, se tem doenças, se tem malformações, se tem síndromes ou não. Então, isso aqui é uma tecnologia muito elevada, mas que tem que estar relacionada com a vida humana, com a realidade cartorial, com a realidade jurídica, para que a sociedade possa se organizar e tentar trazer um pouco mais de alegria e felicidade para todos. Mas é preciso congregar todas as instâncias da sociedade, o biológico, o tecnológico, o jurídico, o cartorial. Obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas.